O planeta Terra é muito mais antigo do que a espécie humana. No mundo atual, onde temos acesso a um vasto conhecimento científico, isso é bastante óbvio. Assim como a Terra, a vida neste planeta também é antiga, com aproximadamente 3,5 bilhões de anos. No início, os primeiros seres eram unicelulares e procariontes, e os animais, nosso grupo, só surgiram muito depois, há cerca de 700 a 500 milhões de anos. Por causa disso, existiu um número imenso de animais que viveram em nosso planeta e que não existem mais. Alguns animais, depois de mortos, passaram por processos que os transformaram em fósseis, que são basicamente pedras com vestígios desses animais. No entanto, existe uma forma de preservação desses cadáveres através do gelo, que dependendo da data em que o animal foi morto, pode gerar um processo de preservação impressionante, e é sobre isso que queremos falar no vídeo de hoje. Vamos abordar 10 animais pré-históricos encontrados congelados. Espero que vocês gostem. Geralmente, quando encontramos restos de animais conservados ou fossilizados, eles estão em péssimo estado, com poucas partes preservadas e geralmente apenas ossos. Isso torna um desafio tentar decifrar como esses animais eram. No entanto, os paleontólogos desenvolveram diversas técnicas para conseguir reconstruí-los com grande êxito. Agora, imagine quando um corpo está em um estado excelente de preservação. Nesses casos, como nos de animais congelados, podemos descobrir muitas informações precisas sobre como o animal era e quais foram as condições de sua morte. O primeiro animal que queremos falar viveu há muito tempo atrás na Sibéria. A Sibéria, nos dias atuais, é um lugar extremamente hostil e inóspito, mas antigamente era bem diferente. E isso é bem comum quando falamos de paleontologia e tempo geológico, pois com estudos dessa área podemos descobrir que áreas que atualmente são desertos, no passado eram florestas e vice-versa. E esse era exatamente o caso da Sibéria, que era um lugar que possibilitava a existência de criaturas magníficas como mamutes, lobos de tundra, rinocerontes lanosos e leões das cavernas, e é sobre um deles que falaremos agora. Foram encontrados restos incrivelmente bem preservados de 2 filhotes de leões das cavernas, uma espécie extinta há milhares de anos, que foram encontrados na Sibéria. Esses filhotes foram batizados de Simba e Boris, e estavam tão bem preservados que pareciam apenas estar tirando uma soneca, e não mortos há milhares de anos. O estado de conservação quase perfeito indica que eles foram congelados logo após morrerem. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que os 2 filhotes eram irmãos, porque foram encontrados muito próximos, mas depois descobriram que eles não eram irmãos, porque possuíam uma grande diferença de idade, ou seja, eles morreram em momentos bem diferentes. As datações feitas pelos cientistas indicaram que Simba tem aproximadamente 44 mil anos, enquanto Boris tem cerca de 28 mil anos. Todo mundo já ouviu falar do animal mítico chamado unicórnio, um cavalo com um chifre no meio da testa. Mas poucos sabem que um animal muito parecido com esse realmente existiu. Ele não era um cavalo, mas sim um rinoceronte, de uma espécie extinta chamada de rinoceronte lanoso. Esse animal gigantesco possuía um chifre colossal, lembrando um pouco a imagem do unicórnio, mas obviamente muito mais parrudo e ameaçador. E esse rinoceronte lanoso é o segundo animal da nossa lista. Nesse ano, no permafrost siberiano, foi encontrado um filhote de rinoceronte lanoso que foi datado entre 30 mil a 55 mil anos. O filhote foi batizado de Sasha, possivelmente em homenagem ao descobridor que também tinha esse nome. Sasha viveu na era paleolítica e, apesar de ser um filhote, tinha aproximadamente 7 meses de idade. Curiosamente, ele era tão grande quanto um rinoceronte de 18 meses, demonstrando o tamanho impressionante que esses animais podiam alcançar. A teoria principal sobre sua morte é que ele se afogou antes de ser congelado, o que permitiu sua excelente preservação no permafrost. A descoberta de Sasha oferece uma janela única para o passado, permitindo aos cientistas estudar em detalhes a vida e as condições ambientais na época em que esses incríveis animais viveram. Em 2016, uma descoberta fascinante foi feita por cientistas perto do Cabo Irizar, na costa sul da Antártica. Eles acabaram tropeçando em uma colônia de pinguins pré-históricos da espécie Adélia. Esses pinguins não eram vistos naquela região há muito tempo, e os indivíduos encontrados congelados eram descendentes desses antigos habitantes. O pesquisador Steven Easley
realizou um estudo aprofundado sobre esses pinguins, sugerindo que eles são muito mais antigos do que se pensava inicialmente. De acordo com ele, os pinguins Adélie encontrados podem ter ficado congelados por milhares de anos, e devido ao degelo recente, acabaram emergindo. A datação sugere que esses pinguins datam de aproximadamente 5.000 anos e foram expostos devido à elevação do nível do mar. Agora iremos falar do mamute lanoso. E percebe que esse é o segundo animal na lista com lanoso no nome? Lanoso significa que o animal possui uma grande cobertura de pelos longos e grossos que se parecem com lã. Animais como o rinoceronte lanoso e o mamute lanoso possuíam esse tipo de pelagem, que os ajudava a sobreviver em climas extremamente frios durante a Era do Gelo. Outra coisa que precisamos esclarecer aqui também é o que é o permafrost, porque a maioria dos animais dessa lista foram encontrados em regiões desse tipo. O permafrost é um tipo de solo que permanece congelado por menos de 2 anos consecutivos. Ele não é um lugar específico, mas sim uma condição do solo encontrado em regiões como a Sibéria, Alasca e Canadá. O permafrost tem a capacidade de conservar organismos por milhares de anos devido às baixas temperaturas constantes. Agora, com essas informações, podemos voltar ao mamute lanoso. Em 2027, um pastor de renas siberiano encontrou um filhote de mamute lanoso. Este mamute tem aproximadamente 42.000 anos e está surpreendentemente bem preservado, com pele, tecidos e até algumas bactérias intactas. A preservação no gelo é um fator crucial que ajuda a manter esses animais em excelente estado, permitindo estudos detalhados sobre suas vidas e o ambiente que viviam. Além disso, em 2010, outro mamute foi encontrado no permafrost da Sibéria. Este espécime, datado de 39.000 anos, sobreviveu à última idade do gelo e foi encontrado com DNA, pele e tecido muscular em condições tão boas que levantaram a possibilidade de clonagem. Essa ideia, embora pareça ter saído de um filme como Jurassic World, é tratada como uma possibilidade por parte de alguns cientistas devido à amostra de DNA bem preservada. Essas descobertas destacam a importância do permafrost na conservação de animais pré-históricos e abrem portas para inúmeras possibilidades científicas e tecnológicas, incluindo a clonagem e estudos aprofundados sobre a vida na Era do Gelo. Em 2018, os cientistas descobriram a mais antiga amostra de sangue líquido conhecida, datada de aproximadamente 42.000 anos. Essa descoberta ocorreu em uma cratera chamada Batagaica, na Sibéria. A amostra foi encontrada em um potro, um filhote de cavalo, também conhecido como cavalo Lena. O potro tinha apenas 2 semanas de idade no momento de sua morte. O potro estava tão bem preservado que, além de sangue líquido, os cientistas também encontraram urina em seu corpo. Os cientistas estão particularmente interessados em analisar o sangue e o DNA do potro, esperando obter informações valiosas sobre a espécie e as condições do planeta há 42.000 anos, além de talvez um dia conseguir clonar esse animal. Easy Saanek é uma nova espécie de dinossauro descoberta na Groenlândia, cujo nome significa osso frio. Os fósseis deste dinossauro herbívoro datam de cerca de 214 milhões de anos, no final do período Triássico. A descoberta foi realizada por uma equipe internacional de paleontólogos que identificou os restos como pertencentes a uma espécie até então desconhecida. O descobrimento desse dinossauro é significativo porque ajuda a preencher uma lacuna no registro fóssil, oferecendo novos insights sobre a distribuição e a evolução dos primeiros dinossauros herbívoros. Essa descoberta também destaca a importância da Groenlândia como um local-chave para futuras investigações paleontológicas. Em uma descoberta notável, cientistas encontraram os restos incrivelmente bem preservados de um urso marrom, datando de aproximadamente 3.500 anos. O urso, apelidado de Bolshoi, foi encontrado no permafrost siberiano. Essa preservação excepcional inclui não apenas os ossos, mas também tecidos moles, como músculos, pele e até mesmo o nariz, o que é raro para fósseis dessa idade. Os cientistas esperam extrair e analisar o DNA do urso para aprender mais sobre a genética e a evolução dos ursos marrons. Essa descoberta também lança luz sobre o clima e o ecossistema da região durante o período em que o urso viveu, proporcionando uma janela única para o mundo de milhares de anos atrás. Em 2020, um mineiro trabalhando nas minas de ouro de Yukon, no Canadá,
fez uma descoberta extraordinária, um filhote de lobo cinzento de aproximadamente 57 mil anos. A descoberta ocorreu na área de Klondike, famosa por sua corrida do ouro. O filhote, chamado de Zur, era uma fêmea que tinha entre 6 a 7 semanas de idade no momento de sua morte. Os restos desse animal estão incrivelmente bem preservados no permafrost. Zur ofereceu uma visão rara e detalhada da vida dos lobos da era do Pleistoceno. Seu corpo está quase intacto, incluindo pelo, pele e até mesmo tecidos moles. Pesquisadores estão analisando o DNA de Zur para aprender mais sobre sua espécie e como ela se relaciona com os lobos cinzentos modernos. Essa análise genética pode ajudar a confirmar se Zur compartilha uma ancestralidade direta com os lobos de hoje e oferecem alguns insights sobre a evolução e a adaptação desses animais ao longo dos milênios. Na região de Yonko, no Canadá, uma descoberta fascinante foi feita por um paleontólogo e um garimpeiro que trabalhava na área de garimpo de ouro. Ele encontrou um esquilo terrestre mumificado da Era do Gelo congelado no permafrost, algo que remete ao famoso esquilo da animação A Era do Gelo. Esse esquilo, um raro e completo espécime mumificado, foi encontrado em um ninho antigo, um tipo de achado que frequentemente é bem preservado na região devido às condições únicas do permafrost. As minas de Yukon são conhecidas por revelar vários fósseis e artefatos da Era do Gelo, mas esta descoberta é particularmente especial. Enquanto muitos animais da Era do Gelo foram extintos, os esquilos terrestres conseguiram sobreviver até os dias de hoje. Essa espécie oferece uma oportunidade única para os cientistas estudarem as adaptações e a evolução dos esquilos ao longo dos milênios. A descoberta fornece informações valiosas sobre como esses pequenos mamíferos conseguiram sobreviver a condições extremas que levaram muitas outras espécies à extinção. E por fim, iremos falar de um filhote chamado Dogor. Dogor significa amigo em Lakota, uma língua inuit. Esse nome foi dado a um notável filhote encontrado em 2018 no permafrost da Sibéria. Este pequeno animal, datado de aproximadamente 18 mil anos, estava tão bem preservado que suas características físicas, incluindo pele e pelagem, permaneciam intactas. O que torna Dogor particularmente intrigante é a incerteza sobre sua espécie. Pesquisadores conseguiram sequenciar o DNA do filhote, mas o resultado não foram conclusivos para determinar se ele era um lobo, um cachorro ou talvez um ancestral em comum entre essas duas espécies. Essa ambiguidade sugere que Dogor pode representar um estágio intermediário na evolução dos canídeos, fornecendo informações valiosas sobre a domesticação dos cães e a relação evolutiva entre lobos e cães modernos. Dogor, que morreu ainda filhote, oferece uma janela única para o passado, permitindo que os cientistas explorem as origens e a evolução dos animais que hoje consideramos nossos companheiros mais próximos. A preservação no permafrost siberiano continua a ser uma fonte inestimável de descobertas paleontológicas, revelando segredos ocultos da Era do Gelo. Bem, é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. É muito interessante saber que no passado existiram criaturas tão incríveis e que elas foram preservadas em tão bom estado. Existem inúmeros outros exemplos que posso trazer em uma parte 2 desse tipo de vídeo, se vocês gostarem, tá? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Então até o próximo vídeo, falou, tchau!